Olá, eu quero convidar você a ouvir esta mensagem do livro de Salmos para a sua vida. O tema parece algo um tanto quanto diferente, pois quem não fala sozinho não vai encontrar o caminho. Uau, o que quer dizer isso? Confira conosco essa mensagem, ouvindo, abrindo o seu coração, e não se esqueça, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sininho, curta todas as nossas publicações e também divulgue para os seus amigos aqui na IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Deus nos abençoe nesse novo dia, quando teremos a oportunidade de refletir sobre a palavra divina, sobre essa diretriz tão especial, valiosa e diferenciada para a nossa vida. E hoje eu queria convidar você a pensar num tema assim, aparentemente muito inusitado, quando vamos falar sobre se não falar sozinho, não vai encontrar o caminho. Ok, você está dizendo, Sayão, você está aí sozinho falando, então agora entendi o que você quer dizer. Mas não é bem isso, não. Queria convidar você para acompanhar comigo o Salmo 42 e 43. A Bíblia nos diz o seguinte nestes dois salmos. Para o mestre de música, um poema dos coraitas. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus,
pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. Este salmo chama atenção porque, na verdade, você ouviu aí, né, Salmo 42 e 43, que na prática são um salmo só. Quando a gente olha aí para a organização dos salmos, ela tem toda uma história de como ela se definiu, e às vezes a coisa está dividida, né? Às vezes você tem um salmo só, que na prática se dividem em dois distintos, né? Quando a gente olha para alguns casos, isso aparece de maneira nítida. E curiosamente, às vezes você tem dois salmos que na verdade estão em plena sintonia, um é continuidade do outro. Tanto é que, se você observou bem a leitura, né, nós podemos ver que esse refrão que aparece com força assim, dizendo por que você está assim tão triste, ó minha alma, aparece no verso 5 do capítulo 42, né, e aparece de novo no 11 do próprio capítulo 42 e no verso 5 do Salmo 43. Então você pode ver essa relação, né, absolutamente de conexão entre os dois poemas do Saltério. É interessante que aqui, nesse Salmo 42, começa um novo livro de salmos. O que quer dizer isso? Que a gente tem uma coletânea primeira, né, onde nós temos do Salmo 1 até o 41, e nessa primeira coletânea nós temos seguramente muitos salmos mais antigos, e chama a atenção que aparece de maneira predominante o nome próprio de Deus, o tetragramaton, né, o famoso Yud, Rei, Vav, Rei. A partir desse salmo de número 42, vai predominar a palavra Deus, a palavra Elohim. E nós temos aqui uma coletânea que vai do 42 até o 49, se você prestou atenção no início da leitura do texto, que diz um poema dos coraitas. Esses coraitas são uma das divisões culticas que aparece daqueles levitas descendentes de Arão, e que acabaram, assim, desde os tempos mais antigos, por exercer uma função litúrgica aí na execução daquilo que era cantado no templo de Deus desde os tempos mais antigos. Então você pode observar, e aí você entende, né, que o Salmo ele tem uma história que começa com aquela ação de Deus no coração do salmista, e aquilo tem um impacto inicial na vida da pessoa, esse impacto se desdobra para a comunidade, ele passa a fazer parte dessa referência de espiritualidade, e ele se cristaliza de maneira plena no ambiente cultico do Antigo Testamento, sendo incorporado aí à adoração e chegando às Escrituras como palavra divina inspirada para o nosso entendimento a respeito de Deus. No entanto, quando a gente pensa em culto, em adoração, o pessoal no templo adorando a Deus, vamos falar com sinceridade aqui, a gente diz, mas não era bem isso que eu iria esperar, né? Se eu estou pensando na adoração feita a Deus no templo, todo mundo reunido, esse coral levítico ou coraíta, né, sendo ali, dirigindo a música de engrandecimento de Deus, nós vamos ver que tipo de coisa? Uma espécie de lamento individual profundo. E aqui a gente começa a observar o que o salmista apresenta. Ele está com uma grande dor de saudade de tempos extraordinários que ele experimentou anteriormente. E quando ele fala do que aconteceu, nós vamos observar que ele está enfrentando um momento difícil que tudo indica que é uma espécie de opressão causada por um inimigo. O que está acontecendo nesse cenário? Ele vai mencionar, né, essa questão
que aparece, por exemplo, no verso 9, né? Quando ele diz: Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Por que eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Os meus ossos sofrem agonia mortal, os meus adversários zombam de mim. E quando chega no Salmo 43, ele vai falar de um povo infiel, homens traidores e perversos, e falando com mais detalhes a respeito disso. Os estudiosos, olhando para estes dois salmos, entendem, e eles, tudo indica que eles têm razão, que isso parece ter a ver com um momento de opressão que vem da parte dos arameus. Possivelmente aí por volta do século 9 a.C., possivelmente na época de um rei chamado Azael. Os estudiosos, olhando todas as possibilidades, o contexto, até porque a dimensão geográfica que está sendo considerada aqui claramente evoca para nós a parte norte da Terra. E, portanto, ele está nesse momento e está pensando, puxa, eu estou me lembrando dos tempos bons, né? Daqueles, digamos, tempos dourados, daquela relação maravilhosa que a gente tinha em todos os aspectos, e agora a gente está enfrentando tudo isso. Onde está Deus num momento como esse? Isso, para nós, acaba chamando a atenção de modo muito particular, porque nós temos aqui o que a gente chama de tempos de tribulação, de sofrimento, de adversidade intensa. E quando isso acontece, aí a gente pergunta que tipo de caminho a gente pode tomar na vida. Hoje a gente vê muita gente diante de um cenário desse, por exemplo, agindo de uma maneira muito negativa, dizendo, olha, não tem jeito, a vida é assim mesmo. A gente tem essa apreensão desesperançosa e negativista que é uma espécie de entreguismo existencial. Do outro lado, a gente tem talvez um grupo de pessoas que diante de quaisquer situações assim problemáticas, elas simplesmente parece que querem antecipar o fim do mundo. Então a pessoa diz, olha, tomara que acabe logo mesmo. Conheço gente que até quer desistir da vida. Tem gente que mesmo que Cristo Jesus não tenha voltado, dá um jeito dele voltar antes, querendo ou não querendo. A gente tem todo tipo de atitude que mostra que o emaranhado das experiências difíceis coloca um ponto final antecipado na trajetória da pessoa, nesse sentido, né? E aí, quando a gente observa essa situação tão complicada, a gente vai ver que há ainda atitudes assim muito problemáticas daqueles que vão olhar para a realidade do passado e comparar com a realidade do presente, um pouco semelhante ao salmista, mas não necessariamente de uma maneira que encontre um caminho para lidar com isso. Essa pessoa fica numa espécie de permanente saudosismo, sem nenhum caminho para lidar com essa adversidade intensa. A pergunta é, que caminho é que o Salmo nos apresenta? E é muito interessante a gente começar a observar, desde o início, o que ele diz. Ele diz o seguinte, olha, ele mostra uma saudade imensa que é comparada com uma figura que vem da criação aqui, muito extraordinária, quando ele diz como a corça, né, que é aí um cervídeo, né, que é chamado um animalzinho, né, da família do cervo, que a palavra hebraica evoca assim um animal bastante fatigado, cansado e desesperado por resolver a sua sede, como ela anseia por águas correntes. E é bom saber que na região da terra de Israel essas águas correntes assim não são uma coisa encontrada em toda a parte, principalmente de modo farto, né? A minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, e ele pergunta quando é que ele poderá entrar
para se apresentar diante de Deus. Então ele coloca em perspectiva, para iniciar a sua caminhada de discussão sobre o assunto, a sua relação com Deus. E aqui a gente começa a ver um caminho muito interessante, porque quando a gente pensa em fé, quando a gente pensa em religião, quando a gente pensa em espiritualidade, é muito interessante ver qual é o tipo de caminho que geralmente apresenta-se na nossa vida. De modo geral, a gente pensa em religião principalmente da seguinte maneira: existem ordens, mandamentos, exigências de Deus que são colocadas para nós. Então a gente tem que prestar atenção, olhar bem onde é que a gente tem que pisar para saber se a gente está agindo de modo certo ou de modo errado. E se a gente agir de modo certo, as coisas vão melhorar na nossa vida. E se a gente não agir muito bem, então os problemas vão chegar. Parece que essa é a diretriz maior das pessoas que pensam sobre a fé. Ou outras pessoas pensam de uma maneira talvez um pouco diferente, que Deus faz exigências ritualísticas. Então quer dizer que tem o dia certo, tem o tipo de reunião religiosa certa, tem o tipo do ritual que precisa ser feito e precisa ser feito direito, por meio da pessoa certa, com o tipo de cerimônia, sacramento, qualquer coisa. E é curioso que eu vejo, que me chama a atenção, que eu conheço pessoas assim que nem têm muita convicção de fé. Na prática nem acreditam em muita coisa, mas fazem questão de levar a sério, de alguma maneira, a prática ritual. A pergunta é: será que esse tipo de religiosidade, que se apresenta diante de uma obediência irrefletida a mandamentos, ou de uma prática ritual, ou qualquer tipo de caminho similar, será que ela tem condições de nos apresentar algum tipo de caminho, de saída, de trajetória diante das circunstâncias imprevisíveis, difíceis, os atropelos, as tribulações, a problemática que existe aí? Aí a gente começa a olhar para o Salmo para ver que luz ele vai nos trazer, e a primeira coisa que chama a atenção é que ele coloca a intensidade da sua relação com Deus em perspectiva como o elemento que pode iluminar a trajetória da sua vida. Agora, que tipo de elemento é esse que aparece aqui na relação dele com Deus? Chama a atenção porque a maneira como ele descreve a Deus é de uma saudade pessoal intensa. E essa saudade pessoal intensa, ela é marcada por uma lembrança de algum tipo de encontro com Deus. E isso chama atenção porque quando a gente se relaciona com o mundo à nossa volta, a gente tem grandes estudiosos da experiência humana diante do sagrado, gente como Martin Buber, como Søren Kierkegaard, entre Blaise Pascal, pessoas que de fato trouxeram uma certa luz para o nosso entendimento da fé. E o que muitas vezes eles conseguiram perceber nessa relação é que existe uma distinção muito grande quando a gente se relaciona numa experiência de vida centrada em nós mesmos, que entra em crise diante da tribulação, diante dessa espécie de caos que se apresenta à nossa volta. A gente tem a totalidade da nossa experiência voltada para nós mesmos. Quando isso acontece, a nossa relação conosco mesmos, com a ordem criada à nossa volta, com o próximo e com Deus, ela é uma relação problematizada. Ela é uma oração, é um tipo de relação, como bem dizia Martin Buber, por exemplo, que é chamada de coisificada. Isso significa que você, por exemplo, se aproxima do outro não diante de uma pessoa realmente, você se aproxima de um modo como é que esse outro pode ser instrumentalizado para um benefício
pessoal seu, ou como esse outro é visto como um objeto que faz parte do seu domínio consciente ou inconsciente sobre ele. Até as relações com Deus acabam sendo assim. A gente se aproxima de Deus no sentido de entender, já descobri quem tem mais força e quem tem poder, como é que eu posso entrar nesse negócio mais distanciado de uma relação interpessoal promissora, apenas observando como é que essas conexões podem ser devidamente dirigidas para o meu eu totalizante, que acaba quase que engolindo a realidade e cegando-me para a experiência externa de alteridade. Essa é a relação com o mundo à volta. Essa é a relação, curiosamente, conosco mesmos. Por isso tanta gente parece que faz crescer o seu ponto cego a respeito de si mesmo, a ponto da pessoa se prejudicar e entrar numa espiral de um roda-moinho problemático de coisificação. É uma espécie de rei Midas do caos. Tudo que você toca é petrificado a partir de um egoísmo que não consegue entender a realidade desse encontro diferenciado. E o que chama atenção é quando a gente vê como é que Deus vai trabalhar a chamada extraordinária história da redenção. Você imaginou? Você poderia pensar, se Deus quisesse que a gente simplesmente tivesse um código de caminhada de vida, Deus teria mandado, jogado lá do céu, toda a sua diretriz, dizendo, pessoal, está aí o caminho, faça o favor de seguir. Se Deus quisesse simplesmente que nós fôssemos religiosos, que fizessem rituais, ele podia talvez mostrar um holograma desde os céus lá para dizer, olha, os caminhos são esses, façam desse jeito, do outro jeito. Mas Deus não faz isso. Se Deus quisesse o nosso comodismo, ele teria simplesmente libertado o povo e dizendo, agora está aqui o paraíso para vocês, faça o favor de se descansar e está tudo certo. Mas ele não faz isso. Curiosamente, ele leva esse povo para uma experiência de adversidade no deserto, e não só faz isso, mas passa a estar no meio deles. E a coisa que eu acho até arrepiante, assim, para lá de extraordinária, é que quando Deus faz isso, ele resolve habitar no meio do povo. Ele, para fazer isso de maneira pedagógica e artística, ele manda todo o pessoal ali construir o tabernáculo. Quando ele faz o tabernáculo, olha que coisa, ele estabelece uma espécie de degradê de experiência do sagrado, a partir do pátio do tabernáculo, depois do lugar especial dessa relação de proximidade com Deus, que vai ser chamado de tenda do encontro. Você escutou bem? Encontro. Ohel Moed. A palavra moed, que é curioso, porque ela aponta para o tempo e para o espaço. Ela significa tempo designado, tempo especialmente marcado, inclusive as datas especiais dessa aproximação de Deus, quando ele entra no nosso tempo para ter esse contato significativo e transformador, que redefine a nossa vida, é a mesma palavra usada aqui. Aliás, ali dentro tinha o lugar santo, o lugar santíssimo, e lá no santíssimo estava a Arca da Aliança, o sinal máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Então você vê que a relação de fé que nos leva, agora a gente está encontrando o livro de Salmos, agora a gente está entrando aqui no culto, na adoração dos coraitas, ela é uma experiência que nos chama ao encontro. Quando Deus não é mais um conceito que a gente vai estudar. Quando Deus não é simplesmente mais uma espécie de poder extraordinário distante com quem a gente aprende as regras do universo e a gente estabelece alguns elementos que nos ajudam a saber como lidar, que tipo de programa, qual é o tipo de aplicativo que eu uso para fazer Deus funcionar adequadamente na minha vida. Não! É necessário um encontro com Deus na tenda. Esse encontro ele é diferenciador, ele é transformador, porque ele é uma relação interpessoal prolífica, promissora,
arrebatadora e transformadora. Quando o encontro acontece, você olha para a sua vida, olha para momentos extraordinários que tiveram, vamos dizer, um elemento totalmente diferenciado que marcou você para sempre. Você tem o que é a santa saudade do encontro. Aí você começa a virar uma santa corça. Aí você fala, puxa, que coisa, que saudade que eu tenho. Ah, como a corça, fatigada, desesperada com sede, está querendo água. Assim, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. E aí nós vemos que nessa santa saudade divina, o salmista constrói a coisa aqui de uma maneira muito curiosa e diferente. Você não tem um salmo que aparece de uma maneira que a gente possa ter uma curva ascendente, né? Que ele saiu de um ponto, e aí ele mudou para o outro, e aí ele chegou no outro. Não aparece assim. Ele parece nos mostrar todo um caminho entremeado. A gente vê toda essa poesia, e a gente pode dizer que essa poesia é um rastro dessa experiência de fé, e ela apresenta-se assim entremeada pelos momentos diferenciados. E o que chama a atenção é que nós vamos ter esses dois elementos aqui nítidos, né? Ele tem essa saudade de Deus, desse encontro que foi marcante, mas também ele mostra essa realidade como expectativa futura. Isso chama atenção por quê? Porque, via de regra, quando nós temos uma situação muito desafiadora no presente, e essa realidade é contrastada com uma experiência, vamos dizer, muito especial do passado, a gente entra, vamos falar o português claro, numa deprê total. Você diz, puxa vida, olha como, né? Eu vejo pessoas que tiveram talvez uma posição social muito boa no passado, ou tiveram uma situação de prosperidade, ou tiveram talvez uma dimensão assim na vida, e eles olham para uma situação difícil hoje, e aí realmente é difícil demais digerir todo esse processo. O curioso é que porque o salmista acaba colocando toda a sua dimensão de dor diante de Deus, desse que nos dá essa experiência de encontro tão diferenciada, ele pode novamente abrir o caminho dessa expectativa diferenciada de ter esperança para o futuro. E aí o caminho dele é uma coisa interessante, porque ele de fato, por causa da sua experiência e por causa da sua expectativa, ele tem a condição de passar desse processo, né, problemático da vida de coisificação da realidade para uma experiência profunda, marcada por significado que tem a ver com esse encontro. E que tipo de encontro faz? Eu acho tão interessante porque eu não tenho visto isso com frequência. Eu não imagino hoje um grande estudioso da Bíblia, um grande pensador cristão, o que a gente chama, né, um estudioso, um teólogo, ou alguém que entende do sagrado, falando coisa aí, como é que você está? Eu sou como um pintacilgo, nunca ouvi coisa desse jeito. Não, olha, eu me sinto uma verdadeira ariranha, eu sou uma lontra na água. A gente usa figuras tão assim abstratas, né? Tão coisas assim que parecem muito elevadas e até mesmo um tanto quanto elitizadas. O que eu acho tão interessante é que o salmista podia falar tanta coisa, dizer, olha, ele podia falar da Arca da Aliança, ele podia usar assim, né, o Urim e o Tumim, ele podia falar de tanta coisa assim, bem religiosa. O que ele diz? Como a corça que anseia pelas águas. Por quê? Porque o coração atingido por essa experiência do encontro, ele ecoa a ponto de a natureza, a criação à sua volta, não é mais a natureza, a criação.
ela é um ecoar dessa realidade divina. Por isso, toda ela também, digamos assim dizer, é descoisificada. Ela se torna uma fonte de poesia que reflete a relação com o sagrado. Por isso é tão interessante, veja Jesus, né, falando para a gente sobre espiritualidade, falando, olha, olhem os lírios do campo, dá uma olhadinha nas aves do céu. Né? Então, quando o coração conhece essa realidade do encontro, a gente assim celebra cada nascer do sol. A gente fica maravilhado de cada movimento de uma onda do mar. A gente fica assim tocado pelo vento, né, fazendo a sua música suave, balançando as árvores, trazendo uma espécie de mensagem divina, intraduzível, que chega ao nosso coração. Então, o curioso é que isso aparece nessa dimensão entremeada com a experiência da dor. Então ele vai dizer, olha, nas minhas lágrimas tem sido o meu alimento, pois ele está numa situação que ao mesmo tempo mostra uma relação difícil em que o coração se volta para Deus no passado, tem esperança para o futuro e muitos à sua volta estão fazendo a pergunta: onde está o seu Deus? Você já experimentou isso? Você já experimentou a pergunta que vem da mente dizendo para você onde está o seu Deus, enquanto o coração em silêncio murmura dizendo: eu sei onde ele está? Você já experimentou essas águas turbulentas, opostas, onde a gente parece que não sabe nada, mas ao mesmo tempo o coração de alguma maneira sabe que por trás desse momento de escuridão existe um caminho a ser trilhado que nos leva a uma luz maior? Então é muito bonito, muito extraordinário o que a gente vai encontrar, e por isso ele vai fazer toda uma apresentação da sua dor mesclada com fé de uma maneira magistral. Olha o que ele vai dizer. Enquanto ele está dizendo isso, quer dizer, ele está, na verdade, conversando com a natureza, com a criação, para falar da sua vida. Ele está, em última instância, conversando com Deus, porque isso aqui é uma oração, é um elemento cultico que descreve a sua vida, e ele está, atenção, falando sozinho. Que coisa interessante, porque a dimensão problemática nossa está dentro de nós mesmos. Nós temos um desencontro interno, esse processo de petrificação do coração, essa coisa complicada que produz a coisificação e a instrumentalização daquilo que está fora de nós, que é a negação desse caminho da alteridade, esse caminho de amor para o qual nós somos chamados. Ele é interferido pelas experiências difíceis que Deus nos dá, e aí a gente pode ser curado. Olha lá, doido que é doido fala sozinho, mas é um outro tipo de sozinho. Uma coisa é solidão, outra coisa é solitude. Uma coisa é falar sozinho por desequilíbrio, outra coisa é falar sozinho de maneira terapêutica, a partir dessa relação de proximidade diferenciada de Deus. E olha que coisa interessante, ele vai dizer, e eu acho legal, o Salmo fala isso 3 vezes. Quem não fala sozinho não vai achar o caminho. Que coisa curiosa! Por que você está tão triste, ó minha alma? Nafshi, minha alma. Ele conversa consigo mesmo. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Você viu que ele conversa consigo mesmo? Ele começa a pregar e senta no banco. E diz, escuta, por que está tão dolorida? Por que você está tão perturbado assim? E aí ele convoca-se a si mesmo para colocar a esperança em Deus. Da mesma maneira, isso vai e volta, é um tempo de terapêutica. Então, às vezes, você está passando por uma situação em que você está apressado, querendo dizer, não, eu tenho que ficar bom porque eu tenho que ter fé amanhã. Será que não tem tempo para trabalhar isso? Olha que o salmista vai e volta 3 vezes, ele vai dizer, né?
de novo, lá no verso 11, por que você está assim tão triste, minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. A mesma coisa no verso 5. E é extraordinário que no meio dessa situação tão inusitada e impressionante, ele sai dela e diz, pois ainda eu louvarei. Você percebe que esperança fundamentada, segurança inabalável, ela só pode surgir não de um mero exame a respeito de quem Deus é e de uma abstração a respeito do sagrado. Não surge de uma religiosidade tradicional que repete aquilo que todo mundo sempre tem feito. Ela surge dessa relação diferenciada de encontro que faz com que a gente se relacione com Deus a partir disso. Se relacione com a própria ordem criada dessa maneira e se relacione conosco mesmo, trazendo uma libertação interna para poder lidar com a vida. E essa caminhada, ela permanece de tal maneira que o salmista chama a nossa atenção, porque ele vai dizer o seguinte, quando ele fala da sua tristeza profunda, ele diz, eu me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Ou seja, ele vai lá para cima. Aquela região da terra de Israel tem bastante correntes de águas. A gente começa aqui a olhar perto do Monte Hermon, quase no fim da parte norte da terra, e ele está lembrando disso. E essas correntes, né, que exatamente estão lembrando para ele o que é essa sede de Deus, ele também as compara com quando ele diz, abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Aquela parte da terra é mais elevada, a água vem descendo de lá e tem correntezas e pequenas cachoeiras na região, e aí ele diz, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. E ele então coloca toda essa beleza da natureza, não só para expressar a sua sede de Deus, mas até mesmo a sua experiência dolorida, que é curiosamente de uma espécie de beleza dolorida, uma poesia profunda sobre uma das regiões mais belas da terra de Israel, que envolve essas águas que vêm descendo da parte norte do país para falar das ondas e vagas de Deus caindo sobre ele. Quem diria uma coisa dessa, que as experiências doloridas, difíceis, são caminhos de Deus para que a gente se liberte dessa incapacidade de se relacionar propriamente com Deus, da maneira que isso deve ser feito, a partir dessa realidade do encontro, dessa alteridade, dessa conexão diferenciada. E aí a gente prossegue e vai ver ainda mais duas coisas extraordinárias que vão aparecer aqui no Salmo. Ele chama a atenção para o fato de um tipo diferente de saudade que está presente. Quando a gente pensa na nossa relação de espiritualidade, a maioria das pessoas que eu conheço, elas, quando falam de maneira mais profunda sobre isso, falam de maneira muito individual. Você senta, começa a conversar com a pessoa e diz, não, porque eu estava assim, aconteceu isso comigo, aí eu passei por isso, eu senti tal coisa, eu estive no lugar, minha família é assim, minha experiência é essa. Então a gente vê isso muito significativo nessa apreensão muito particularizada de tudo. Quando a gente ouve o que o salmista está dizendo, do que é que ele tem saudade? Ah, com certeza, a gente sabe do que ele tem saudade, porque ele vai dizer lá na frente, né, que ele quer chegar onde Deus habita, ele quer ir no Santo Monte, Salmo 43 diz, ele quer ir ao altar de Deus, né? Então, é exatamente aquilo que representa, né? Será que é só isso? Quer ver só que coisa interessante? Ele vai dizer,
quando me lembro destas coisas, o verso 4 do 42, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. É tão interessante, não sei se você já teve na sua vida saudade de multidão, saudade da comunidade, saudade das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não nos interessam, a não ser que elas nos sejam úteis, a não ser que a gente tenha algum negócio em vista. Aliás, eu conheço pessoas que até se envolvem com comunidades religiosas até o ponto em que isso represente alguma vantagem pessoal para a pessoa. Quando isso deixa de existir, a pessoa imediatamente vira a página e continua a sua caminhada. O que chama atenção é que o salmista, nesse despertar dessa dimensão relacional profunda, quando ele não diz simplesmente, ó Deus, eu estou com um problema porque eu devo ter desobedecido ao mandamento. Ó Deus, a coisa complicou para o meu lado porque quando eu fui comemorar a Páscoa, eu esqueci de comer um pão com fermento. Ó Deus, o negócio aqui complicou. Não, ele diz, eu tenho saudade. Essa libertação faz com que ele enxergue o mundo de uma maneira tão diferente. Ele sabiamente fala sozinho, ele vê a natureza como poemas de explicação da realidade sagrada na sua conexão com Deus. Ele tem saudade de Deus, ele tem saudade do povo de Deus. As pessoas deixam de ser coisificadas, elas fazem parte da mesma festa. Puxa, como era legal, né? Você não teve um grupo de pessoas muito próximas, amigos, que faziam parte de uma turma, ou de um grupo, que a gente olha lá atrás e fala, puxa, como era legal, né? Que coisa, tem coisa que a gente não consegue traduzir para os outros. E tudo isso aparece aqui de maneira especial. E aí, para a gente fechar essa poesia magistral que diz para a gente que se não falar sozinho, não vai encontrar o caminho. Se esse encontro com Deus não redimensiona a maneira como a gente se permite ser tocado de uma maneira transformadora e sensível na direção que Deus deseja, a gente vai ver, diria que é o texto assim fundamental que antecipa esse desejo dele chegar lá para adorar a Deus no centro do ambiente onde isso tinha um significado maior. Ele vai dizer no verso 8 algo muito extraordinário que chama atenção. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Esse fiel amor do Senhor que ele pede que seja dado de dia é o Hesed do Senhor. Ou seja, o amor leal, essa proximidade pessoal que nos garante o encontro de Deus absolutamente seguro, amoroso, profundo, é o pedido dele. Senhor, olha, eu quero que aquilo que o Senhor é de maneira mais sustentadora, aprazível e poderosa seja-me concedido. E claro, não tem como a gente encontrar essa relação com Deus e ficar normal. Então, esteja comigo a sua canção. Eu quero celebrar a Deus. Essa é a minha oração ao Deus da minha vida. Então a pergunta que a gente tem para fechar a nossa reflexão, qual é a oração da sua vida? Qual é o anseio maior do seu coração? Talvez o anseio seja, olha, tem uns sonhos que nunca aconteceram. Eu quero que Deus me ajude, eu talvez conseguir comprar aquilo que eu tanto desejei há tanto tempo. Não, eu queria, né, ter um sonho familiar, um sonho de realização profissional, acadêmico, ou de qualquer maneira. Eu tenho isso como uma coisa fundamental e eu preciso achar os caminhos para que todas as coisas sejam instrumentos para eu chegar lá. Coisa bonita do salmista, no momento
tão difícil. Ele não só é libertado para a esperança do futuro e tem um sonho de experimentar a Deus de novo, com profundidade, como foi no passado. E aí você vê que essa descoisificação e esse elemento do encontro extraordinário mexe na relação dele com o próximo, na relação dele com o mundo, com a criação à sua volta, na relação dele com Deus, a quem ele quer adorar de maneira extraordinária, e uma libertação interna que se revela numa oração de esperança e convicção, onde ao mesmo tempo ele fala consigo de uma maneira a realinhar a sua dor e despertar a esperança, porque a gente descobre que nessa oração especial, que quem não fala sozinho não tem como encontrar o caminho. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, um encontro especial neste dia, através dessa mensagem da Palavra de Deus. Amém.